Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Quero saudar a todos aí com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desejo para você nessa noite uma noite feliz, alegre, contente na presença do Senhor Jesus, nosso Deus. Desejo que o Senhor abençoe a sua vida, né? Seu coração, seu lar, sua família. Receba a bênção do nosso Deus nessa noite, né? Quero aqui estar com os irmãos falando um pouquinho da palavra de Deus, falando do Evangelho de Paulo, né? Que Paulo escreveu sobre Jesus Cristo, né? Então, aqui a minha intenção é levar para você esse Evangelho de salvação. Quero saudar todos os irmãos capazes do Senhor Jesus, né? E saudar também aqueles irmãos, nosso irmão César, né? Com a paz do Senhor Jesus, nossa irmã Hélida, com a paz do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar nessa noite e todo dia da sua vida, né? Nosso irmão Régio, com nossa irmã também, né? Com a esposa dele, nossa irmã, seja abençoado nosso Jesus, com o Borginho, nossa irmã Eva, nosso irmão daqui, Francisco, todos os irmãos que eu consigo lembrar, tem muitos que eu não consigo lembrar, né? Mas que Deus abençoe também cada um deles, seja abençoado em nome do Senhor Jesus e de todas as igrejas, né? Que tem Jesus como um Deus na vida deles, que elas têm Jesus, que aceitou Jesus um dia na sua vida, né? Foi abençoado, né? Recebeu a doação de Jesus, né? Então eu quero saudar todo ele, que todo ele seja abençoado, que vai em nome do Senhor Jesus, né? Que eu me sinto contente por estar aqui mais uma vez para trazer a palavra do Senhor Jesus, né? A palavra de Deus sobre a vida de cada um que vai ouvir esse vídeo, né? Que eu sei que cada dia que nós entramos, aprofundamos no Evangelho, Jesus fala conosco de maneira diferente, né? Tem algo diferente para falar conosco, né? E eu creio nessa noite que Ele tem uma palavra para falar no seu coração, né? Que você possa ouvir essa palavra, né? E colocar no seu coração. Que nós vamos falar sobre sabedoria. Vamos falar hoje sobre Paulo. Sabedoria de Paulo, né? Paulo diz que a sabedoria dele não consistia em palavra de homem, né? Em palavra humana, mas consistia em palavra do Espírito, sabedoria espiritual, né? Então é como diz, quando nós aceitamos Jesus na nossa vida como nosso Salvador, confessamos nossos pecados a Ele, né? Ele nos perdoa e nós estamos selados com o batismo, né? Nas águas, né? Invocando o nome do Senhor. Então nós recebemos um Espírito que é chamado Espírito do Pai, Espírito que vem de Deus, é um Espírito que, como diz, somos chamados Filho de Deus, porque recebemos um Espírito de adoração, né? Um Espírito de adoração é aquele que é chamado lá em Romanos 8, né? Lá no livro de Romanos 8, nós lemos e fala sobre o espírito de adoração, né? Lá no Romanos 8 fala. Então eu quero deixar aqui para falar para os irmãos sobre espiritualidade, né? Sobre sabedoria de Deus. A sabedoria que vem de Deus, a sabedoria do Espírito, que há uma diferença entre sabedoria humana e sabedoria espiritual. Então, nesse livro aqui nós vamos ler agora à noite, né? Aqui em 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, aqui diz assim, o caráter e da pregação de Paulo em Corinto. Então Paulo escrevendo essa carta, ele explicando para os discípulos, para que os seus seguidores, como somos nós, somos seguidores, né? De Jesus, né? Temos que seguir o que ele escreveu e obedecer, né? Então, essa palavra vai abrir nossa mente. Cada vez mais nós estamos estudando e aprendendo com Jesus, né? Aprendendo com os apóstolos que escreveram essa mensagem, né? Através da unção do Espírito Santo de Deus no nosso coração, nossa vida, né? Então, gostaria de deixar para os irmãos aqui, nossos queridos irmãos, querida irmã, e ouvir também te ouvindo essa palavra, né? Essa mensagem nessa noite, né? Que seja abençoado e fortalecido debaixo da graça do Senhor Jesus, viu? Né? Se você está triste, aborrecido, não sei qual condição encontra na sua vida, né? Que você está passando, não sei. Mas uma coisa eu te digo e tenho certeza, se você crê nesse Jesus que Paulo prega, que eu prego, esse Deus, você tem solução para o seu problema, né? Tem solução. E tem solução para tudo, né? Jesus diz, aquilo que pediu meu Pai em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no fim. Tudo que pedir em meu nome, recebereis. Então Jesus falando tudo, ele não está falando alguma coisinha, tudo.
Mas precisamos ter a fé, a confiança, né, em Jesus e abrir o coração para Ele e procurar andar no caminho dele, que você vai ver que a sua vida vai mudar, será transformada a sua vida, né, com uma vida melhor, uma vida de paz, de alegria, né, porque Jesus é paz, Jesus é amor, né, no nosso coração. Então vamos aprofundar nessa palavra. Eu peço aos irmãos que estão ouvindo esse vídeo, às irmãs e ouvintes ouvindo, acompanha comigo essa palavra agora, né, nesse livro, né, no livro de 1 Coríntios, capítulo 2. Vamos começar do primeiro em diante, né? Vamos começar no capítulo 1, né? Aqui diz assim, Paulo falando: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando vós o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavra ou de sabedoria, né? Ele não foi com sublimidade de palavra ou de sabedoria, né? Aí diz aqui no 2, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E aqui eu digo também nessa noite, fala esse Jesus para vós, foi crucificado, né? Foi crucificado, foi morto, mas foi ressuscitado, né? E está intercedendo por nós no céu, junto ao Pai, né? Intercedendo por nós, pelo aquele que abre o coração para ele, arrepende os pecados, né? Então ele está intercedendo por mim, por você, para todos. Que a intenção de nosso Deus, enviar seu Filho Jesus Cristo, ele enviou seu Filho muito amado, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida interna. O Senhor não quer que nós perecemos, não quer que eu pereça, não quer que você pereça, meu amado irmão, meu amado ouvinte. Ele quer ver você feliz, alegre, né? Na paz, né? E essa paz só encontra em Jesus. Ele é a paz, né? Então vamos dar continuidade no estudo, né? Eu estive no 3, né? E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor, Paulo falando, né? Agora aqui no 4 diz assim: a minha palavra e a minha pregação não constituíram em palavra persuasiva de sabedoria, em palavra de sabedoria humana. Quando ele foi pregar, a pregação dele não foi comparada com sabedoria humana, mas é uma sabedoria espiritual. Nesse estudo você vai ver, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, sobre a sabedoria espiritual. É a sabedoria que não precisa de teologia, de muito estudo de ciência. É a sabedoria do Espírito. Jesus diz: aquele Espírito que o mundo não pode conhecer, mas vós conhecereis, porque habita em vós o Espírito Santo, né? Que habita no servo do Senhor Jesus, que habita em nós, né? Então esse Espírito é o Espírito de sabedoria humana, né? Então vamos dar prosseguir na palavra, né? O 4, ó. E a minha palavra e a minha pregação não constituíram em palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Em demonstração do Espírito e de poder, né? O 5, para que a vossa fé não se apoiasse, em sabedoria de homem. Para que meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, que a vossa fé não se apoie em sabedoria de homem. Então essa pregação de Paulo, pregando através do Espírito, né? Pregando através do Espírito. Aqui no 5 ele diz, ó, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria do homem, né? Mas no poder de Deus. A tua fé pode apoiar no poder de Deus, na graça do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, né? E que Deus está nesse Filho, apoiado nesse Filho, né? Então, aqui diz no 6, todavia falamos sabedoria entre perfeitos, né? Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo. Temos que falar uma sabedoria perfeita, não a sabedoria desse mundo, né? E nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. A sabedoria desse mundo vai se aniquilar. Tudo desse mundo vai aniquilar, vai acabar, que é desse mundo. Mas a espiritual, ela vai permanecer para sempre na sua vida, meu irmão, minha irmã e meu ouvinte. A sabedoria espiritual, essa permanece para sempre. Essa vai ser para sempre na sua vida, né? Vamos buscar, meu irmão, minha irmã e meu ouvinte, buscar de Jesus, o Espírito Santo,
no nosso coração, nossa vida, para nós possamos aprender cada dia mais a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria espiritual, né? Aqui, ó, diz assim, ó, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. O que é aniquilar? Aniquilar, ela vai, né, acabar. Mas falamos em 1:7, acompanha comigo, meus irmãos, para ver. Mas falamos a sabedoria de Deus, o oculto em mistério, a qual Deus ordenou antes do século para nossa glória. Deus tinha ordenado antes desse século essa sabedoria para a glória dos seus filhos. Para a glória dos seus filhos. Os filhos é aquele que recebe a doação do pai. É chamado de filho. Lá no livro de Romanos 8, 15, 16 fala da doação. Eu vou deixar para os irmãos daqui um pouquinho também esse versículo, né? Que fala da doação, né? Do Espírito, né? Que é chamado... Lá em Romanos 8, né? É no livro de Romanos 8, diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estar em tremor, né? Então nós vemos aqui, vamos buscar o Espírito de Deus, né? Mas aqui no 16 diz assim: mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clama Abba, Pai. Você, meu irmão, você, minha irmã, você tem o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus, olha lá, você recebeu o Espírito de doação de filho, o Espírito de doação de filho. Romanos 8, né, 16, está esse versículo, né, lá em Romanos 8, 16, pelo qual clama Abba, Pai. Você recebeu um Espírito de doação do Pai. Que nós temos um Espírito, meus irmãos e minhas irmãs, humano no nosso corpo. Mas quando nós aceitamos o Espírito Santo em nossa vida, nós temos dois Espíritos. O Espírito de Deus em nossa vida e temos o nosso Espírito, que é o Espírito humano. Que não é aprofundar na Bíblia, quando o corpo morre, esse permanece. Porque muitos falam, morreu tudo. Não, não morreu tudo. O Espírito permanece. Nós temos, no nosso corpo, nós temos corpo, alma e espírito. Mas mesmo assim nós recebemos o Espírito de doação. Está no livro de Romanos, né? Que clama Abba, Pai, né? Nós temos o Espírito de fogo de vida. Quando Deus fez o homem, pegou o barro, fez o homem, né? Com a sua própria mão, né? Deus disse lá para Jesus no passado, né? No princípio daqui fez o homem. Façamos o homem nossa imagem de perfeição. Lá no livro de Gênesis, primeiro, né? E soprou na narina, deu-lhe fogo de vida. Esse é o Espírito esse Espírito, quando o homem morre, ele seja bom ou seja ruim, ele volta para Deus. Agora o Espírito humano, meu irmão, minha irmã, quando nós morremos, esse Espírito, se nós tiver com o Espírito de doação, junto com o nosso Espírito, o Espírito Santo, nossas vidas, nós lutamos para fazer a vontade do Pai, a caminhar, como pede as Escrituras. Nós temos esse Espírito de doação que junta com o nosso Espírito humano. Através do nosso arrependimento, reconhecendo as nossas fraquezas, nossas falhas, nossos defeitos, nós todos somos cheios de falha, né? Então, pedimos perdão, arrependemos e seguimos Jesus. Esse Espírito humano, esse Espírito é o que vai ser encadeado nas prisões. Se nós não deixar Jesus entrar na nossa vida, no nosso coração, fazer a vontade do Pai, né? Então esse é o Espírito que vai para as prisões. Agora, se você tiver aceitar Jesus na sua vida, no seu coração, procurar andar no caminho dele, esse Espírito humano que você tem, esse Espírito vai para o céu. Ele vai estar guardado com Deus, seu Espírito, até o dia da vinda do Senhor Jesus. Aquele espírito humano que desobediência, aquilo vai ser aprisionado. Até a vinda também, né? Até o final dos dias para ser destruído, né? Destruído, né? Ser lançado, né? Fora, né? Então eu quero dizer para você que Paulo fala aqui de sabedoria espiritual. Paulo está falando aqui de sabedoria espiritual, né? Que muitas vezes o homem procura teologia, ciência,
mas ele não consegue receber a sabedoria espiritual na vida dele. Ele recebe a sabedoria humana, a teologia, muito estudo, tudo mais estudo, cientista, mais, né? Tudo isso é a sabedoria do mundo, a teologia é a sabedoria do mundo. Mas nós temos que buscar a sabedoria que Paulo recebeu aqui. Paulo diz assim, o que ele recebeu, ele não veio do homem, não aprendeu com o homem, mas aprendeu com o próprio Deus. Uma certa vez, Paulo perseguindo o povo de Deus, Paulo foi para prender o povo de Deus, e Deus falou com ele na estrada, Damasco. Diz, Paulo, por que tu me persegue, Paulo? Aí Paulo, naquele momento, ele viu aquela luz, aquele resplandor muito forte na frente dele, né? Com o seu soldado estava com ele, e caiu por terra. Cego. Caiu cego por terra. Teve que ir até um apóstolo de Deus, um pregador. Deus mandou ele até um pregador para orar para ele, para tirar aquela cegueira, para ele conseguir enxergar. Mas Deus falou que Paulo, por que tu me persegue? Ele falou assim, Senhor, mas quem és tu? Ele disse, eu sou Jesus, a quem vos persegue. Duro é para ti recalcitrar contra a minha palavra. Então ele ficou cego, né? Mas através dele até um pregador da palavra que ele estava perseguindo, recebeu oração e novamente conseguiu enxergar. Mas naquele momento Deus já tinha falado para ele, explicado para ele. Então Paulo diz, o que eu aprendi, não aprendi com o homem, mas Deus me revelou. Não foi o que revelou, foi Deus. E Paulo fala da sabedoria espiritual. Vamos dar continuidade nesse estudo, né, meus irmãos, minhas irmãs. Mas falamos aqui no 7, né? 1 Coríntios 2, capítulo 7, né? Mas falamos a sabedoria de Deus, oculto em mistério, a qual Deus ordenou antes do século para a nossa glória. Para a nossa glória. Antes do século, Deus já tinha ordenado essa sabedoria para o homem de Deus, para os seus filhos, né? Vamos na continuidade, né? 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, né? E o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, nem são a que Deus preparou para os que amam. Muitas vezes não tem que ver, quer ver, tem que avistar para conseguir crer. Mas o que Deus preparou para o homem é outra coisa muito diferente. É uma sabedoria espiritual, né? Como diz aqui, ó, mas como está escrito, as coisas que o olho viu, né? As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu o coração do homem, são o que Deus preparou para o homem. Muitas coisas é coisa que o homem não vê, não consegue enxergar, mas é o que Deus preparou. É invisível, é mistério. É pela nossa fé. É pela nossa visão espiritual. A visão espiritual, meu irmão, minha irmã, é uma visão que você vê com o olho fechado. Você vê através do Espírito, você vê a visão dormindo. Uma visão em sonho, você tem uma visão. Dormindo, você vê uma visão. Fecha. Você fecha o olho de sua cama com o olho fechado, você começa a contemplar uma visão. Deus te mostra uma visão. Que você tem o Espírito de Deus na sua vida. Viu? Porque não é dizer que porque está na igreja já tem o Espírito. Precisa buscar esse Espírito. Buscar essa unção. Essa unção é para todo que abre o coração para Jesus e aceita como Salvador e luta para andar no caminho dele, na obediência da palavra. Tem que obedecer também, né? Lutar para obedecer, né? Para receber esse Espírito, né? Que Paulo recebeu, né? No 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra em todas as coisas, ainda a profundeza de Deus. Mas o que no coração não viu e não enxergou, né? O olho enxergou, Deus preparou para os que Ele amam. 9, né? Os irmãos acompanham comigo. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, Deus revelou para os seus filhos, através do seu Espírito, aquilo que o coração não vê, o olho não vê e o ouvido não ouve. O que é nós não ver? Não está enxergando, nós não estamos vendo, mas está preparado por Deus para nós, para os filhos, para aquele que abre o coração para Ele, não é para mim só não, para os irmãos não, para todo aquele que abre o coração, é para todos, que abre o coração e procura andar no caminho dele, né? Então, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, através do Espírito Ele revela, porque o Espírito penetra em todas as coisas, ainda a profundeza de Deus.
Até as profundezas o Espírito penetra e te mostra, meu irmão, minha irmã. Ele te mostra. Para nós conhecer a profundeza de Deus, nós temos que conhecer através do Espírito de Deus. O Espírito humano não tem condição de conhecer o poder de Deus. Mas você conhecer, você tem que ter o Espírito de Deus na sua vida. Entendeu? Aqui vamos dar continuidade. Porque aqui no 11 diz, porque qual dos homens sabe as coisas do homem? Senão o Espírito do homem, né? Que nele está. O Espírito do homem só sabe as coisas do homem. As coisas da terra, né? Do homem. Agora aqui diz, ó, porque qual dos homens sabe as coisas do homem? Senão o Espírito do homem, no 11, que nele está. Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Se você não tiver o Espírito de Deus, você tem o Espírito do homem. E o Espírito do homem, você sabe, é coisa de homem. Só coisa de homem. Mas através do Espírito de Deus, aquele que tem o Espírito de Deus, ele vai conhecer o mistério de Deus na sua vida. É o mistério de Deus falando, revelando para ele a glória, o poder, a força, a grandeza de Deus, né? O 12, vamos continuar do 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Meu irmão, minha irmã, você quando aceita Jesus, sua vida abre o coração para Ele, e é selado com a palavra, com o batismo, você recebe o Espírito de Deus. Aquele Espírito de Jesus disse assim, ó, eu vou subir para o Pai, mas aquele que o Pai enviar em meu nome vai ensinar tudo como deve agir. Eu vou subir, Jesus disse, mas vou enviar o Espírito Santo para vocês. E esse é o Espírito Santo, esse que pode revelar para você, meu irmão, minha irmã, e você, meu amado ouvinte, você aceitar a sua vida em seu coração, procurar obedecer a Ele, você vai receber esse Espírito de entendimento espiritual, né? Aqui diz, ó, mas nós, Paulo falando, ó, para os irmãos, para os discípulos, né? Mas nós, no 12, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Nós recebemos o Espírito que provém de Deus, meu irmão, minha irmã, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Você recebe de graça, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, você recebe de graça esse Espírito. De graça recebei, de graça a Deus, né? Agora o 13, a quais também falamos não com palavra de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Com palavra que o Espírito Santo nos ensina. Jesus disse, o Espírito Santo vai ensinar a vós como deve andar, como deve fazer, como deve agir. Eu vou, mas vós não vai ficar sozinho, Jesus disse. Não vai ficar sozinho, não estáis sozinho. Esse Espírito, vós vai sentir esse Espírito no seu coração, na sua vida. É um Espírito que o mundo não pode conhecer, mas vós conhece, porque está em vós, falando para os apóstolos. Ele está em vós. Ele está em você, meu irmão. Ele está em você, minha irmã. Você que aceitou Jesus no seu coração, na sua vida, abriu o coração para ele entrar. Ele está na sua vida, no seu caminho, para te abençoar, para te fortalecer, para te guardar, para te guiar, para te ensinar. Naquilo que você faz errado, que você erra, ele te corrige, para você trilhar caminho reto, né? No 14, ó, o homem natural, o homem natural, né? Que não tem o Espírito de Deus, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entendê-la, porque ele se discerne espiritualmente, né? Mas o que é espiritual, mas se você é espiritual, né? Discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Você que aceitou Jesus na sua vida, você tem a mente de Cristo. Você tem a mente de Deus, porque Cristo, a mente de Cristo é Deus. Jesus é Deus falando conosco através da palavra. É Deus falando através de Jesus para nós, né? Jesus disse, o Pai me enviou para ensinar a vós. Jesus disse, fui enviado pelo Pai para trazer boas novas de salvação para todos, né?
Então Jesus é Deus falando, né? Aqui diz, porque quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Então nós podemos instruí-lo, porque não recebeu a mente de Cristo. Fala de mistério, fala daquilo que você não vê. Nós aguardamos uma terra nova, um novo céu, nova terra, que vai descer, que nós nem estamos vendo aqui, mas nós sentimos a glória de Deus na nossa vida. Nós sentimos o poder de Deus na nossa vida. Você sente, meu irmão, você sente, minha irmã. E se você abrir o teu coração, meu amado ouvinte, assim, para seguir a Ele como Ele pede, Ele vai te revelar para você essa glória, essa grandeza de Deus na sua vida, no seu caminho, e vai te abençoar. Vai dar força para você vencer, você ter força para lutar contra os problemas, dificuldades, você vai vencer, porque você tem o poder de Deus na sua vida. Enquanto muitos procuram ensinar da maneira certa a palavra, fica buscando teologia, tanta coisa, e não explica, e não ensina as ovelhas. Tem uma defesa espiritual no corpo de Deus, não ensina. Temos que ensinar. Como Paulo fala aqui, vamos receber essa mente de Cristo na nossa vida, vamos receber, para nós ser protegidos através do Espírito Santo em nossa vida, né? Então, porque quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, é bem declarado, mas quem conhece a mente do Senhor, para instruí-los? Mas Paulo dizendo, mas nós temos a mente de Cristo. Cristo é a nossa mente, nossa cabeça, Cristo é a nossa vida, Cristo é o nosso guia, Cristo é a nossa fortaleza, Cristo é aquele que nos ensina através do Espírito Santo. Te dê essa mensagem, meu irmão. Te dê essa mensagem, minha irmã. Te dê essa mensagem, meu ouvinte. Isso não é palavra de homem. É palavra de Deus. Isso aqui não precisa ter teologia para você entender. Não precisa fazer teologia, tanta teologia para entender. É uma palavra declarada. Já é uma pregação. Não precisa fazer um grande barulho. Querer fazer um rebuliço. E deixar os irmãos sem entender. Muitas vezes, muitos pregam, meia hora, uma hora, faz um grande barulho. Mas quando acaba a pregação, você entendeu alguma coisa, meu irmão? Não, não entendeu nada. Só teve barulho. E não é. A casa de Deus não é casa de confusão, é casa de oração, de sabedoria, como Paulo diz. Paulo diz assim, vamos procurar aprofundar na palavra, entender a palavra, né? Entender a palavra. Aqui em cima diz no 11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem, sabe as coisas do homem, que nele está. Agora nós vamos no outro, na frente. Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Para você saber as coisas de Deus, você tem que ter o Espírito de Deus na sua vida. Mas aqui já no 16, já Paulo fala, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Receba nessa noite a mente de Cristo também na sua vida. A sabedoria espiritual que vem do céu, que vem de Deus, o Espírito Santo. Receba aí o Espírito Santo na sua vida aí. Comece a clamar a Deus, Pai. Eu tenho misericórdia de mim, Pai. Me dá força. Me encha com esse Espírito. Me encha com ele. Me dê sabedoria, Pai. Eu quero aprender a sabedoria que vem de Ti, Pai. Que eu sei que a sabedoria desse mundo não serve para nada. Para nada ela serve. Vai ficar aqui, quando tudo for destruído, vai ser tudo acabado. Ela vai aniquilar, vai acabar. Mas me dá um entendimento espiritual. Então temos que pensar dessa maneira, meu irmão, minha irmã, né? Então nós temos que buscar a sabedoria. Está falando aqui no livro de Corinto, né? 2, né? Aqui no livro de Corinto 2, acabamos de ler. É no livro de Corinto 2, né? Corinto 2, capítulo... Aqui no 2, capítulo 11, né? Porque do homem sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem. Então aqui diz, a sabedoria do homem e o espírito do homem. É bem declarado, porque o qual dos homens sabe, né? O qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem. Está falando do espírito do homem. Esse é o espírito humano, né? Do homem.
Mas quando esse espírito humano, ele pareia, que ele aceita Jesus na vida dele, esse espírito muda, né? Ele vai receber o Espírito de Deus. Não sei se o irmão está me entendendo. Vai receber o Espírito de Deus, né? Olha lá. Porque qual do homem sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem? Vai saber só as coisas do homem, que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então aqui fala do Espírito do homem e fala do Espírito de Deus. Então tem o Espírito do homem e o Espírito de Deus. Lá no livro de Romanos, vocês vão aprofundar no livro de Romanos 15, né? É isso mesmo. Romanos 15, 8. Lá em Romanos 8,15 diz assim, ó. Porque não recebeste, né, o espírito de escravidão para outra vez estar em temor. Então muitas vezes o homem vai para a igreja, aceita Jesus na vida dele, né? Mas em vez de seguir, do jeito que a Bíblia pede, começa a seguir de maneira diferente. Começa a querer caminhar em caminho mais largo, né? Aí começa novamente a entrar no pecado. É que está falando aqui no Romanos 8,15, ó. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor. E erro, né? Agora aqui no 16 diz assim, ó. Mas recebeste o espírito de adoração, ó. O espírito de adoração de filho, pelo qual clama Abba Pai. Aí você está recebendo o espírito de doação que clama Abba Pai. Você não está recebendo o espírito de escravidão. Porque se você é escravizado, mas quando você aceita Jesus, você sai, você deixa de ser escravizado. Porque o pecado não escraviza. O pecado acaba com o homem. O pecado tira o homem da presença de Deus. O pecado traz enfermidade no homem. O pecado atrapalha a vida do casal. Esse é o pecado. Mas os filhos de Deus têm que procurar andar na santidade do Espírito, buscar a santidade do Espírito, lutar de um e dente mesmo para não cair em pecado de adultério, em tanta coisa, né? Tanta coisa. Temos que lutar para receber o Espírito que vem de Deus. Porque se você receber o Espírito, você vai ter força para vencer. Se você receber o Espírito de que clama Abba Pai, de filho, você vai ter força para vencer a luta, vencer a vontade da carne, né? Que é o pecado, né? Você vai ter para vencer ele, né? Porque aqui diz bem declarado, né? Porque não recebeste o espírito de escravidão. Você não está recebendo o espírito de escravidão quando você aceita Jesus. O espírito de escravidão, a pessoa quando antes de aceitar Jesus já está nele, no pecado, né? Escravo do pecado, chama espírito de escravidão. Mas quando nós aceitamos Jesus, né? Olha lá, mas quando aceitamos Jesus, olha lá, mas recebemos, quando você aceita Jesus, você recebe o espírito de adoração de filho, pelo qual clama Abba Pai. Você recebeu um espírito de doação, meu irmão. Você recebeu um espírito de doação que clama Abba Pai, meu irmão, minha irmã. Um espírito de entendimento, daquilo que você não vê, mas você entende através do Espírito. O Espírito de Deus. Não é o espírito humano, mas o espírito de sabedoria espiritual que vem de Deus, né? Então nós vemos que essa sabedoria vem de Deus, né? E diz mais aqui ainda, ó, o espírito, aqui no 16, né? O mesmo espírito testifica como o nosso espírito, olha lá, ó, aqui no 16 diz, ó, mas recebeste o espírito de adoração de filho, pelo qual clama Abba Pai. Né? Depois diz assim, ó, o mesmo Espírito testifica como o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. No 16, o mesmo Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Você tem que ter o Espírito humano. O Espírito de Deus vai parar com o teu Espírito, entrar na sua vida e vai testificar com o teu Espírito que você é filho de Deus, e você vai ter uma certeza no seu coração que aquilo que você está fazendo a vontade de Deus, através desse Espírito que vai testificar com você. No 16, né? O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica como nosso Espírito que somos filhos de Deus. Né? E prosseguindo a palavra, mas tem um Espírito que vem de Deus, que está na narina do homem,
E tem também o Espírito que vem de Deus, está na narina do homem, outro Espírito, que está no nariz. É o sopro de vida. Você vai achar lá no livro de Jó, 27, Jó 27, capítulo 3, Jó clamando a Deus, ele fala, Jó diz assim, ó, enquanto em mim houver alento e sopro de Deus no meu nariz, enquanto em mim haver espírito e alento e sopro de Deus no meu nariz, no meu nariz. Por quê? O Jó está falando isso aí lá em Jó 27, 3. Porque é o sopro que veio sobre o nariz de Jó, na narina dele de Jó, né? Então fala, já está falando do sopro de Deus na narina de Jó. Então nós temos espírito humano, temos o Espírito de Deus, que clama Abba Pai, que empareia com o nosso espírito, testifica que nós somos filhos de Deus, e temos o Espírito, o sopro de vida na narina. Lá no livro de Mateus, acho que Mateus mesmo, deixa eu ver se eu consigo achar para deixar para os irmãos, Mateus 10, 28, vamos falar também de, vamos falar em Mateus 10, 28, eu quero mostrar para os irmãos também, aqui no livro de Mateus 10, 28, Mateus capítulo 10, versículo 28 mesmo, né? Aqui diz assim, ó, tá falando aqui novamente, ó, Jesus falando, ó, não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então diz, mas morreu, acabou. Matar fulano, acabou. Não acabou não, meu irmão. Minha irmã, acabou não. Quando o homem morre, não acaba. Quando o homem morre, só morre o corpo. Só o corpo. Mas a alma continua viva, o espírito continua vivo. Entendeu? O espírito continua vivo. Muitos morreu, acabou. Não acabou. Vai estar dormindo. Tá. Aquela carne caiu por terra. Mas o espírito, Jesus está falando aqui, ó, 10, 28, né? Eu quero até voltar no 27 um pouquinho para dar mais um, né? Eu quero voltar aqui no 26, vou até o 28 para os irmãos ver, ó. Aqui diz assim, ó, Mateus 10, capítulo 10, versículo 26, né? E até o 28, ó. Porque não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Vamos continuar, né? O 27. E que vós digo em treva, dizei-o em luz. E o que escutais ao ouvido, pregais-o sobre os telhados. Devemos pregar a palavra e não ter medo. Está falando aqui. Sobre o telhado, pregar a palavra, né? Anunciar, né? 27. Agora 28 diz assim, ó, e não tenha medo, Jesus está falando aqui, não tenha medo, Jesus está falando. Porque muito tem medo de pregar o evangelho, né? Ou tem vergonha, né? Ou tem vergonha de pregar, né? Ou tem medo, né? Jesus falou que você vai pregar lá. Portanto, ó, no 26, ó, portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar, nem oculto que não haja de saber. Porque tudo que o homem faz é revelado através de Deus. Deus está vendo tudo, né? Então, aí diz aqui, ó, o que vós digo em treva, dizei-o e em luz, e o que escutais aos ouvidos, o que você escuta em ouvido e sobre os telhados da palavra, prega a palavra, ensina. E aqui diz aqui no 28, e não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma, temei aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. 28, né? Não tem mais o que mata o corpo, né? Que mata o corpo, é bem ensinado mesmo, ó. Não tem mais, no 28, 10, 28, né? Não tem mais o que mata o corpo e não pode matar a alma. Então aqui prova que quando o homem morre, ou um acidente, ou alguém mata ele, ou ele morre,
né? Desliga desse corpo, não acabou. Não acabou. Ele continua. Continua, né? Não tem mais o que mata o corpo e não pode matar a alma. A alma continua. Temeiante, ó. Jesus fala, temeiante, aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. A alma e o corpo. Perecer no inferno. Né? Então, o que tem poder sobre a vida do homem é só Deus. Só Jesus. Filho de Deus vivo. Deus no meio de nós, através de Jesus Cristo. Né? Então aqui fala de corpo, de alma, né? Aqui em Tessalonicenses também, aqui em 1 Tessalonicenses 5:23, deixa eu ver o que está falando aqui para nós também. É 1 Tessalonicenses 5, né? 1 Tessalonicenses 5:23, e diz aqui também no 23, ó, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservado e irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus diz lá em Mateus 10:28, não temei aquele que mata o corpo e não pode matar a alma e nem o espírito. Temei ante aquele que pode matar a alma e jogar o corpo e o espírito no inferno. Nós temos que temer a Deus. Temer a Deus, né? Aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 1 Tessalonicenses capítulo 5 vai confirmar que Jesus falou em Mateus 10:28. Aqui confirma, ó, em 23, ó, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma e corpo seja plenamente conservado e irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele vai guardar nosso corpo, nossa alma, irrepreensível para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando ele vir no de glória, nós ser arrebatados com ele. Nós temos a vida interna com ele. Então vamos conservar, meu irmão, minha irmã. Vamos conservar. Vamos buscar a presença de Deus na nossa vida. Vamos lutar na presença de Deus. Vamos buscar de coração. Vamos procurar para caminhar com o Senhor, né? Procurar obedecer a palavra, né? Que Jesus pede, que os apóstolos escreveu. Muitas vezes os apóstolos escreveu lá no livro lá no livro de Atos 17, fala sobre idolatria, fala sobre fornicação, fala sobre prostituição, fala sobre sangue, sobre carne sufocada. Vamos obedecer, sair fora da prostituição. Prostituição é tudo aquilo que não agrada a Deus, né? Prostituição não é só adultério, não. É tudo aquilo que não agrada a Deus, é prostituição. Idolatria não é só pôr a imagem e adorar, não. A imagem, não. É tudo aquilo que você põe na frente de Deus. É idolatria. Você tem um carro novo, um carro bom, fica pondo na frente de Deus. Você tem uma casa boa, você tem um... Entendeu? Nós devemos, primeiro na nossa vida, primeira coisa da nossa vida é Deus. Nossa frente é Deus. Chegou uma certa pessoa e disse para Jesus: Senhor, o que eu tenho que fazer para que eu possa herdar a salvação, o reino do céu? Qual é o mandamento que eu tenho que seguir? Falou para Jesus. Jesus disse assim, ó: amar seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua vida, de toda a sua alma. Amar Deus na frente de tudo, Deus. Depois amar seu próximo como a si mesmo. É o amor ao próximo, né? Como a si mesmo. E a Deus em primeiro lugar, depois seu próximo como a si mesmo. Como você gosta de você, tem que amar seu próximo. Porque se você quer bem de você deseja o seu próximo. Deseja o bem melhor para ele. Que você vai cumprir os mandamentos de Deus. E sair fora da prostituição, né? Da prostituição. Sair fora da idolatria, né? Sair fora de não comer sangue, né? O sangue não pode comer também. Deus passado já não podia comer sangue, né, meus irmãos? E nem carne sufocada. Vamos evitar, vamos lutar, né? O apóstolo escreveu, Tiago, né? Escreveu lá no livro de Atos, né? 17, né? Então,
Vamos aprofundar. Obedecer a palavra, obedecer a Deus, para que nós possamos seguir esse Espírito que Paulo pregou aqui, na nossa vida, nosso coração, para nós ter o conhecimento de Deus na nossa vida. Não ter conhecimento humano, do Espírito humano, né? Mas vamos ter o Espírito de Deus junto com o nosso Espírito humano, para ser adotado e chamado, clamado o Espírito, a doação, chamava Pai, que Ele fortalece teu Espírito. E você, quando partir dessa terra, você vai dormir no braço do Senhor Jesus. Você vai dormir no seio do Pai, né? Quando o dia que Ele vir no de glória, você vai se levantar e o adorar. Ser arrebatado, ser transformado e morar numa cidade imensa, né? Que, pelo que fala Apocalipse, a cidade é imensa, tanto de quadrado, de largura, altura, ela é imensa. O homem não consegue nem entender, né? O tamanho, né? O poder, a glória. Então, é o que eu desejo para você, meu irmão, minha irmã e meu ouvinte nessa noite, que você aprofunda no Evangelho. Procure buscar de Deus sabedoria espiritual, como Paulo fala aqui, né? A sabedoria que o homem pode, que o homem humano não pode entender, como Paulo diz aqui no 11, né? 1 Coríntios 2, em 1 Coríntios 2, capítulo 11, que eu quero falar só um, dois trechinhos, porque, né? Porque qual do homem sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Para você conhecer o mistério de Deus, o Espírito de Deus, a coisa que vem de Deus, aquilo que você não vê, que você não enxerga, você contemplar a visão espiritual, você tem que ter o Espírito de Deus, não o Espírito do homem. Porque o Espírito do homem só sabe coisa do homem, coisa da terra. Mas através do Espírito de Deus você tem a sabedoria de Deus. Você tem que ter a mente de Cristo, né? Como Paulo diz aqui, Paulo fala aqui no 16, porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós, Paulo diz, mas nós, né? No 16, capítulo 1 Coríntios 2, capítulo 16, mas nós temos a mente de Cristo. E você tem a mente que você conhece, a sabedoria que vem do céu. Você vai nos aprofundar no Espírito, conhecer até a palavra aqui melhor, que vai te revelar para você a palavra. Viu? Não precisa teologia para você conhecer a palavra. Através do Espírito vai te revelar as palavras para você, viu? É que eu te digo nessa noite, que Deus te abençoe, te guarde e te guia. Que o Espírito Santo enche o teu coração, entra na sua vida, te abençoa, te guarda, abre a sua mente espiritual, né? Para você conhecer a verdade. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Então a verdade está aqui, nessa Bíblia, na palavra. Isso aqui é verdade. A Bíblia diz, muitos perderam a salvação por não examinar a Escritura. A Bíblia fala. Nós temos que examinar a Escritura para, né, estudar, aprofundar, comer as palavras. Essa aqui é um alimento espiritual, é comer as palavras. É como se você estivesse comendo a palavra. Está sempre buscando, sempre aprofundando e orando o Pai para Ele nos ensinar, para nos revelar através do Espírito. Porque você vai pegar uma Bíblia, ler uma Bíblia, que eu estou lendo um jornal, uma revista. Não, livro espiritual, para nos dar a palavra, temos que orar, pedir discernimento espiritual para conhecer da Escritura e a palavra de Deus, né? É isso que eu tenho para dizer para os irmãos nessa noite, para as irmãs, né? É o que eu tenho a dizer para os irmãos essa palavra. Eu creio que se os irmãos acompanhar nesse estudo, o irmão vai sentir esse entendimento dessa palavra e Deus vai acabar de revelar mais para os irmãos, para as irmãs. É aquilo que estão ouvindo essa palavra também, né? Que é o que eu desejo, que muitos venham conhecer Jesus como Ele é, conhecer o Criador como é a verdade, conhecer a verdade vos libertará, né? Temos que aprofundar no Evangelho e buscar receber a mente de Cristo na nossa vida, a mente de Cristo, né? Não receber a mente do homem. A mente do homem sabe, a sabedoria para essa terra, mas para morar na terra santa, para ter vida eterna, tem que ter sabedoria, buscar a sabedoria de Cristo, a mente de Cristo. É o que eu te desejo, meu irmão, minha irmã e meu ouvinte. Que Deus te abençoe, viu? Te guarde e te guia, né? Que o Espírito Santo entre na sua vida, te traga paz no seu coração, no seu lar, na vida da sua família, né? Nessa noite, né? Através do Espírito Santo, né? Você receba a paz agora, onde você está aí, viu? Mas se você está triste, né? Conhecido, fale com Ele, que Ele vai te fortalecer, Ele vai te guardar e vai te ensinar
né? E continua orando, falando com ele, conversando com ele. Não é de tanta palavra não, mas fala as palavras, pouca palavra, mas fala de dentro do coração, da sua alma, de dentro da alma com ele, né? Clama pela misericórdia dele, que ele está com os braços abertos para te abraçar e para te abençoar. Receba a bênção de Jesus essa noite. Deus abençoe, viu? Que a paz do Senhor Jesus fique em vosso coração, com o Espírito Santo no seu coração, viu? Que Deus abençoe. Amém.